Boa tarde a todos. Começando mais uma sessão da loja Condes de Saint-Germain. Hoje com um trabalho, com um estudo que é muito importante para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento do mundo, para a gente entender como é que as leis espirituais trabalham. Um livro com fundamento muito antigo, mas de uma sabedoria fantástica, que se chama Caibalion. Então, é com muita alegria que eu vou apresentar para vocês um pouco desse livro. Na realidade, é um estudo, e quando terminarmos, então, vamos trocar ideias sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Está dando para ver? Tudo certo? Sim, sim. Então, vamos lá. Bom, gente, a antiguidade desse livro é impressionante. Vem lá do Egito, né? Do Hermes Trimegisto, aquele que é 3 vezes grande. Mas esse Hermes, na realidade, nós não sabemos se é uma hierarquia de seres que adotaram este nome, mas com certeza houve um, que foi o que iniciou esse estudo, né? Que passou as primeiras informações. Então, o Hermes Trimegisto, do Egito, ele deixou vários trabalhos, não foi um só, não. Deixou outros livros também. Tem um que chama Tábua de Esmeraldas, mas o fato é que não se tem esses livros completos. Na realidade, se tem pedaços, ensinamentos dos livros, né? E alguns deles só são acessíveis a iniciados. Outros não. Outros realmente são a sabedoria que é passada. E nós sabemos que esse Hermes ele chegou até na Grécia, porque ele se tornou o deus Hermes e Roma Mercúrio, que são uma referência a esse primeiro Hermes lá do Egito, né? Que também às vezes é falado como deus Totes. Então a gente tem um passado nebuloso assim, a gente não conhece muito, mas nós sabemos que na questão do ocultismo isso é muito comum. Não chega a ser uma coisa sempre muito bem aclarada, né? Bom, mas o importante é isso. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta chama divina. Bom, então, o que aqui a gente pode ver? Que esta tradição ela foi contada, falada de mestre para discípulo, para iniciados em escolas de mistério, mas ela foi bastante conhecida e ela, então, passou esse ensinamento, foi sempre conservada, mesmo em épocas muito difíceis, escondeu-se a sabedoria e ela sempre ficou retida com alguns grupos, escondida, até o momento que ela vai sendo revelada e que é possível encontrar as pessoas que possam ouvi-la. Então, existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Isso é do livro mesmo. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem seu valor e sabem trazê-la nas suas coroas.
em vez de as lançar ao porco vulgar, que enterrá-las-ia na lama e as misturaria com seu desagradável alimento mental. Então, daí que a gente pensa? Que é preciso estar num certo nível de evolução, de compreensão, para poder ter acesso a essa sabedoria. Que não adianta você passar certos ensinamentos para aquele que não está ainda preparado para ouvir, preparado para entender, preparado para receber. É a mesma coisa que Jesus Cristo dizia, que para não se lançar pérolas aos porcos, vocês lembram disso. Então, o próprio ensinamento dele tinha características diferentes. Era um para o povo, né? E era outro para o grupo reservado dos discípulos. Então, a gente vê que esse procedimento vem de longe e acontece sempre. Mas, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Aqui dá o Hermes Trismegisto como 1330 anos antes de Cristo. Há lugares que falam que ele teria ensinado a Moisés. Enfim, tem muitas teorias, mas que a gente não pode saber exatamente o que seria, vamos dizer assim, a verdade, né? Mas o fato é que, se a pessoa já está preparada, em algum momento vai aparecer o ensinamento. E aí a gente não precisa ser exatamente como era antigamente, que vai aparecer uma pessoa, um mestre diretamente, que te vai preparar. Isso, nos dias de hoje, que nós temos tantas coisas à disposição, tantos livros, até pela internet mesmo, aquele que está preparado, ele vai ter a curiosidade, ele vai buscar, e ele vai achar aquilo que está sintonizando com ele mesmo. Quando chegar a hora do aprendizado, com certeza, alguma coisa vai despertar aquilo que está dentro, que é adequado para aquele ouvido que vai ouvir. Então, existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem um ouvido físico. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. Então, a qualquer momento, situações podem despertar o nosso entendimento e o interesse de qualquer pessoa para esses assuntos. Certamente isso aconteceu com todos nós em algum momento, por isso estamos aqui. Mas é importante a gente entender como funciona. Então, a pessoa que não quer ouvir, dizem que a gente não deve, por exemplo, tentar ensinar certas coisas a quem não quer isso, não quer saber disso, não está preparado ainda para esse ensinamento. Isso é muito importante. Já imaginou, por exemplo, a gente dizer para uma pessoa que não está acostumada a estudar as coisas que nós estudamos, que as pessoas queridas, por exemplo, que elas perdem, que elas, às vezes, não vão encontrar uma outra vida tão logo isso aconteça. Pode ser um dia, assim, se houver uma vibração de afinidade, né? De qualquer circunstância kármica, sim, vai acontecer. Mas você dizer isso para uma pessoa que ainda não está preparada para ouvir, pode ser um choque muito grande. Isso é só um exemplo. Há outros também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Tem gente, por exemplo, que não está nem preparado para entender o que é uma reencarnação, o que é karma. Então, a gente tem que lidar com isso, ter uma percepção quando conversar com aqueles que não estão ainda preparados para isso.
Bom, o que quer dizer Caibalion? Bom, a gente sabe que tudo isso veio do Egito, uma pátria misteriosa, cheia de sabedoria, cheia de ensinamentos, que é assim a fonte para muitas tradições que vieram depois. Continua sendo, né? Aquele ensinamento antigo ainda desafia a compreensão e ainda há segredos que eu acho que nem foram muito bem ainda revelados. Mas o que quer dizer essa palavra? Aqui diz que ela vem de Quabala, Kibul, Kibal, e que quer dizer tradição ou preceito. Mas, ao final dessa palavra, é acrescentado um ion. Esse ion é um ser que ensinou uma vida, um ente, mostrando que isto foi uma revelação de alguém manifestado. E os gnósticos chamam de eon. Então, esse finalzinho é justamente aquele que ensinou, no caso aí, o Hermes Trismegisto, né, com uma fonte. Então, isso teria ensinado essa tradição, essa sabedoria. Ele é o mestre dos mestres, o pai da ciência oculta, né? Aqui já dá uma outra data, que teria sido 2700 a.C., quando o Egito estava sob o domínio dos pastores, reis pastores Ixos, né? Bom, então, outras obras dele, Tábua de Esmeralda, Poimandres, Asclépios, Minerva Mundi, aí já na tradição grega. E há outras que estão só para iniciados. Agora, a tradição diz que viveu 300 anos. Bom, então, isso é uma coisa que a gente não pode entender, mas, ao mesmo tempo, a gente tem referências. A gente não sabe que ser era esse, que grau era esse. Imagina, devia ser um grau muito evoluído. Então, quem somos nós para dizer se ele teria ou não vivido os 300 anos, em que circunstâncias? Bom, muitos anos depois foi deificado, daí que vem o nome Thoth, o mensageiro dos deuses, o Trismegisto. E também da Grécia, né? Hermes. E esse pai da ciência oculta também seria o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. O que é hermético? Que vem exatamente de Hermes, secreto, fechado. Então, os discípulos sempre, nas escolas de mistérios e nos grandes ensinamentos, tiveram que manter segredo dos preceitos. E, em alguns casos, era até assim exigido muito seriamente, sabe? Uma coisa assim, até de caso de morte, a pessoa não cumprir com aquele preceito. Bom, isso está espalhado em todos os países, em todas as religiões, mas não é exatamente de nenhuma. Por quê? Para evitar a cristalização em um credo. Então, essa sabedoria ela está espalhada por muitas escolas, né? Que tem noção, talvez até nem como o Caibalion, mas de uma outra forma. Mas o Caibalion é um livro que disse que foi escrito por 3 iniciados e que sintetizou essa sabedoria para que a gente possa estudar. E esses princípios são realmente impressionantes, porque quando a gente estuda cada um deles, a gente reconhece que eles realmente estão em tudo, estão na natureza, estão na nossa vida, e a gente fica até pensando como é que essas pessoas tiveram essa noção há, sei lá, quase 3.000 anos atrás, muito tempo atrás. 3 nada, muito mais, acho que vai para quase 5. Então,
A gente fica impressionado com isso. Como é que isso veio? Só pode ter vindo realmente de uma mente muito superior, de algum instrutor que, de alguma forma, desceu para isso. Por isso tenha sido deificada, né? Bom, lá vamos, então, nos princípios, que são 7. Como tudo é 7 no ocultismo, então tinha que ser 7. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. E quando a gente toma conhecimento desses princípios, parece que abre realmente uma compreensão para nós das coisas que vai além do que a nossa mente normal pode captar. Mentalismo. Este acho que é o mais importante, porque ele abarca tudo. Ele se refere a uma fonte, né? O todo é mente, o universo é mente. Nós, da teosofia, sabemos que o nosso princípio mais elevado, aquele que se manifesta fisicamente, é o corpo mental. Mas existe o mental inferior e o mental superior. E neste mental superior é onde fica guardado tudo, até de uma encarnação para outra, né, naquele campo causal, do corpo causal. Então, tudo isso com relação à nossa encarnação, o campo mental superior seria o máximo, porque aqueles 3 outros princípios mais elevados, né, na realidade, eles têm um campo próprio, eles não estão exatamente aqui, nós é que estamos ligados a eles sempre, mas eles, vamos dizer assim, não encarnam, que nem até o princípio mental. O quaternário inferior. Então, o campo mental é o nosso quaternário inferior. Mas o universo, a fonte, como um todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência, tem sua existência na mente do todo. Então, o todo é mente, o universo é mental. Então, em todas as religiões, nos livros sagrados, a gente ouve que houve um criador que imaginou o mundo e criou esse mundo. Então, essa é a forma de mostrar uma mente, né? Quer dizer, uma coisa que abarca tudo. Tudo está contido nesse campo, nessa mente, nesse princípio mental. Isso seria uma chave mestra que abre as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento, e entrar por elas livremente e inteligentemente. Um velho mestre hermético escreveu: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Então, olha como é importante essa compreensão, porque quando você compreende que você está nesse todo, você compreende que essa realidade única, né, esse espírito universal, é incognoscível, indefinido, uma mente infinita e universal vivente, né? E aí, então, a gente pode compreender que realmente nós estamos nesta mente. E aí que a gente também tem a compreensão do todo ser uma coisa só, da unidade da vida. Porque se está tudo dentro desta mente, a unidade da vida é claríssima. Você não está separado de nada. Existe uma vida em tudo, coletiva. Essa vida, de alguma forma, tem a ver com você. Então, a parte mineral, a parte vegetal, a parte animal, a parte hominal, vamos dizer assim, tudo está interligado. E mais, até o cosmos, tudo aquilo que faz parte desse todo, né? Dessa mente universal, está unido de alguma forma. E aí
acaba a nossa ilusão de separatividade, porque nós estamos nesse universo. Não tem como, não se mora fora. A gente tem, principalmente o cristianismo, a gente teve uma ideia de que Deus está lá, nós estamos aqui, mas quando você começa a estudar o ocultismo, você começa a perceber outras coisas. E você vai ver que não tem lá. É tudo junto de alguma forma. São dimensões interligadas. E é nisso que nós vivemos. Princípio 2. Correspondência. Isso é muito interessante. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Aí você diz, gente, mas tudo igual? Não. Análogo e correspondente. Não é exatamente igualzinho. É semelhante. Funciona de uma forma parecida. Dizemos que as coisas que têm aparências comuns, dizemos as coisas que têm dimensões iguais. Uma coisa é análoga e correspondente à outra quando tem função correspondente e análoga. Então, na maioria das vezes, está se referindo a tipo de funcionamento, a uma função, e não que seja exatamente igual, por exemplo, fisicamente. Não é. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Esses segredos não são claros, óbvios, vistos a olho nu. Então, a forma que a gente tem de descobrir é justamente por analogia, por observação. A gente vai vendo as coisas acontecerem e vai aprendendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem antigo. Os humanos, no início, eles não sabiam, por exemplo, como é que havia uma fecundação, uma geração. Eles não entendiam. Eles achavam que as coisas simplesmente aconteciam, eram os deuses que doavam aquilo. Essa era a compreensão. Eles levaram muito tempo para perceber. E como é que eles perceberam? Observando o reino animal. Como é que acontecia no reino animal? Através da observação. Então, essa correspondência, ela está em tudo. Se a gente prestar atenção, a gente começa a perceber. Do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também este princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Então, a gente começa com a observação do que está à nossa frente, né, da natureza, para começar a pensar no que está além daquilo que a gente possa realmente compreender. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que cabe muito aí por exemplo, quando a gente pensa nos planos, né? Os planos da evolução. A gente não tem como ver, nós só estudamos. Mas se a gente começar a prestar atenção, a gente vai vendo essas correspondências das coisas e a gente entende perfeitamente que esse universo vai se desdobrando em termos de planos, né? Aí a gente começa a entender, sim, vai se desdobrando com uma forma física diferente, com uma energia diferente. Então, aquelas coisas vão acontecendo, né? Os planos da natureza podem ser imaginados, né? De alguma forma. Os próprios planetas, quando a gente nem tinha as condições para observar o que nós observamos hoje, que nós temos certeza, aliás, tem gente que nem tem certeza que a Terra é redonda, né? Hoje nós temos foto, temos certeza, mas e os antigos?
Eles não tinham isso. Então, eles tiveram que se basear nesses princípios de correspondência, em observação, e, através da observação, eles foram compreendendo como é que as coisas eram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha anotado aqui para mim, para observar. A questão das hierarquias também. É interessante a gente pensar, né? Aqui na Terra, a gente também existe uma certa hierarquia para as coisas acontecerem, para se fazer os trabalhos, para se organizar as coisas. É preciso que haja alguém que comande, setores que cuidem de determinados aspectos. Então, através da correspondência, a gente vai entendendo que não é só aqui que é assim. Na realidade, nós copiamos, de alguma forma, aquilo que é muito maior. Existem hierarquias angélicas que cuidam da natureza e que cuidam do cosmos. Então, existe sempre essa correspondência, né? Do que está em cima, do que está embaixo, do macro e do micro. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move. Bom, esse princípio tem sido confirmado pela ciência moderna, mas foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Isso é interessantíssimo. Explica as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente, espírito, que resultam das ordens variáveis de vibração. Então, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração, nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. Então, tudo vibra. Quando a gente ouve, por exemplo, falar que o som, né? Que a vida começou com o som, com a voz. O que é isso? O que é som? O que é voz? É um tipo de vibração. E a gente aqui na nossa vida comum, a gente vê esse princípio de vibração atuando. Nós sabemos quem tem alguma coisa a ver com a gente. Inconscientemente, você sente a vibração das pessoas, você sente a vibração dos animais, quando você tem um na tua casa, você sente a vibração de um local, você entra num local e você não está ouvindo, você não está vendo, mas você sente, você capta. Então, se você capta, é porque aquilo vibra de alguma forma. Já gravaram até sons de planetas. E o que é isso? É a vibração que aquele planeta emite, que pode ser de som, pode ser de atração, enfim, essa vibração tem funções, mas elas são perceptíveis de acordo com aquele que está sentindo, ou de acordo com a ferramenta que a gente está usando para perceber. Então, hoje a gente já tem outras formas de perceber uma vibração. Aliás, até eu acho que quando a gente faz determinados exames, né, que a gente usa hoje, esses exames já captam tipos de vibração também. E por aí descobrem coisas que a gente possa ter. Então, tudo isso é muito importante. O princípio de vibração, então, está absolutamente em tudo. Eu, por exemplo, me lembro de uma história interessante de um gato, eu esqueci o nome dele, que o gato morava como é que chama? Num asilo para idosos. E esse gato, ele tinha capacidade de perceber quando algum idoso estava para morrer. E o que ele fazia? Ele ficava do lado da criatura
E aí todo mundo notava que essa pessoa acabava morrendo. Aí começaram a achar aquilo muito estranho e observar. E o danadinho captava uma energia daquela pessoa e sabia que aquela vida estava no final. Então, eu acho que tudo isso são exemplos interessantes de vibração que a gente pode colocar da vida prática. Mas, lógico, que vai muito além de tudo que a gente possa imaginar. Princípio. Espera aí, deixa eu ver se eu pulei. Pulei. Polaridade. Princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus da mesma coisa. O termômetro, onde termina o calor, começa o frio. Indica a variação do grau da mesma coisa. Luz e obscuridade, a mesma coisa. Onde cessa a obscuridade, onde começa a luz. Qual a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o positivo e o negativo? Eu acho esse princípio muito difícil. Porque, embora ele esteja na natureza, e a gente sabe que nada funciona se não tiver um polo positivo e um polo negativo, ou seja, isso está na essência da vida, mas tem coisas que são complicadas. Por exemplo, a gente entendeu o que é bem, o que é mal. São polos de uma mesma coisa. Deus e o diabo seriam a mesma coisa. Simplesmente as forças usadas de uma forma diferente. Sim, isso a gente pode até compreender se a gente pensar em termos de um tempo muito vasto. No caso da nossa encarnação, por exemplo, nos humanos, quando a gente pensa nisso e a gente vê determinadas criaturas, por exemplo, extremamente violentas, que a gente não vê a menor chance dessas pessoas nessa vida mudarem, mas fica uma possibilidade, sei lá, de em uma outra vida haver uma mudança importante, ou depois de muitas vidas, nessa mesma graduação de vida. Quer dizer, é difícil de entender, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter essa possibilidade, né, como compreensão, porque há coisas que são realmente muito difíceis de entender. Mas é óbvio que ódio, amor, luz e obscuridade é mais fácil. Só a gente acender uma luz que a obscuridade vai embora, né? Quem dera que fosse assim com o ser humano, né? Forte, fraco, também é uma coisa que depende. A gente altera esses estados, seja lá pelo motivo que for, até de saúde, né? Mas o positivo e o negativo estão o tempo todo interagindo. Agora, é possível mudar uma vibração de ódio em vibração de amor, seja na nossa mente, seja na mente dos outros. Sim, é possível. A gente, por exemplo, às vezes experimenta isso com os amigos, com os conhecidos, com a nossa família. Eu acho que todo mundo já viu isso acontecer. Muita gente que você achava que não gostava de você, que era seu inimigo,
e às vezes, de repente, numa circunstância, isso muda e você vê aquela pessoa de uma outra forma. Então, essa variação é real, ela existe, mas nunca se sabe o tempo de duração, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em muitas vidas, a gente pode entender que alguém que fez muita bobagem numa encarnação, por exemplo, mas ela, por sofrimento, por compreensão, por estudo, ela possa abrir um campo no futuro, numa outra vida, onde ela mude mesmo, e saia daquele polo para um outro polo. Eu só por curiosidade, eu cito aqui aquele médico, doutor, acho que é Sérgio Frutuoso, acho que é Sérgio, não me lembro com certeza, que é do Templo Frei Luís, né? Ele tem um livro sobre medicina, a medicina espiritual, é um livro muito interessante. E ele conta uma coisa que ele diz que tem certeza que foi passada a ele e que ele sabe que é assim mesmo, que ele teria sido, numa outra vida, um membro da Inquisição. Olha só, não só ele, como outros que hoje estão trabalhando com ele no Centro Espírita. Então, eles, como inquisidores, fizeram muita besteira, né? Erraram muito, mas que ao longo de muitas vidas, de muito sofrimento, segundo ele, essa é a primeira vida onde ele tem uma chance de fazer o bem e de resgatar as bobagens que ele fez no passado. Então, isso me lembra esse princípio aí da polaridade. É uma mesma coisa que vai sendo alterada, seja por mente, nesse momento, ou pela própria inteligência, ou até caso de outras vidas. Então, é uma coisa muito vasta. Por isso que esses princípios são impressionantes, porque eles estão em qualquer ponto da vida, em qualquer grau de manifestação. E isso é espetacular. Bom, vamos passar para o quinto princípio. Ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Em tudo se manifesta o movimento, para adiante e para trás, fluxo e refluxo, atração e repulsão, movimento semelhante ao do pêndulo, da maré enchente, da maré vazante, entre dois polos que existem, conforme o princípio da polaridade. Então, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha, uma retirada, uma subida, uma descida. E isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Aí, gente, nós perdemos completamente qualquer noção de que tudo vai ficar parado, tudo vai ficar quietinho, bonitinho o tempo todo. Não vai. A todo tempo a nossa vida nos surpreende, a todo tempo surgem coisas novas. Quando você acha que, poxa, que bom, está tudo certinho, aparece uma coisinha que vai te mexer, que vai te fazer tomar algum tipo de atitude, que vai te fazer andar de alguma forma. Porque a evolução não dá trégua. Ela sempre empurra para frente. À medida que a gente supera uma coisa, a gente já tem que estar encarnando outra. Outra coisa é você achar que, puxa, a humanidade vai ficar boazinha, vai ficar todo mundo igual. Olha, pode ser que num outro nível de consciência, lá pela sétima raça,
eu não sei, vai ver que é assim, né? Pode ser. Agora, nesta nossa medida de encarnação, isto não existe. Então, as pessoas ficarem achando que todo mundo vai ser igual, que vai ser tudo certinho. Gente, não vai. E aí a gente entende por que também que existe essa coisa de muita polaridade, porque uma coisa empurra a outra. É preciso que a gente mostre campos diferentes para que o novo surja. Sempre vai acontecer assim. Então, são leis da própria manifestação e a gente tem que entrar nesse conhecimento e ter compreensão com ele. Essa que é a grande verdade. O ritmo também marca a nossa vida, as estações do ano, as estações nossas, né? Velhice, a infância, a juventude, tudo vai passando, tudo é temporário, tudo segue um movimento e um ritmo. Então, isso é de uma grande sabedoria. Então, a criação e destruição dos mundos, dos corpos, tudo isso tem esse ritmo e vai acontecer, queira a gente ou não, a forma e as formas são temporárias. Então, o ritmo tem que ser cumprido, porque essa forma se desgasta e é hora de dar origem a outras formas, dar espaço a outras coisas. Então, a gente tem que acostumar com isso. Olha que grande sabedoria, né? Eu me lembro quando eu era nova, eu tinha assim uma loucura quando eu estava numa festa muito boa, quando eu estava com amigos muito queridos, quando eu estava de férias em algum lugar legal. Sabe aquela coisa de não queria que acabasse? Eu não queria que acabasse. E quando acabava, eu ficava frustradíssima. É porque eu não conhecia as leis. Eu não conhecia a lei do ritmo. Senão eu jamais teria essa ideia, né? A pessoa também, eu vejo pessoa jovem que casa, feliz da vida, aquele amor maravilhoso, e a gente sabe que aquilo também tem um ritmo, né? Tem uma hora, a coisa vai, uma hora vai ser tudo ótimo, outra hora não vai ser, outra hora vão haver problemas, outra hora vai haver desentendimento, e daqui a pouco vai ter conciliação. Então, esse ritmo, esse fluxo e refluxo, esse movimento o tempo todo não para. Então, é uma grande sabedoria e que vai nos dar muita tranquilidade para entender o mundo. E vamos lá para o 6º. Eita! Ai, ai, ai. Causa e efeito. Pronto. Então, o 6º princípio, causa e efeito. Nada acontece por acaso e nada vem do nada. Outra grande lei. É a tal da lei do karma, a grande roda que roda sem parar, criando causas e efeitos. Então, tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não há coisa que seja casual. No entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores. As massas do povo, por exemplo, são levadas para frente. Os desejos, as vontades dos outros, às vezes são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade tem suas obrigações, a sugestão e outras causas exteriores vão movendo como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Sim, mas e daí? A gente vai o tempo todo assim, sendo empurrado, sugestionado, preso a inúmeras situações? Não, depende do grau de evolução. À medida que nós vamos evoluindo,
e que a nossa percepção vai mudando, isso também vai nos libertando. É aí que tem aquela história do conhecereis a verdade vos libertará. Também, como era em Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, porque só com o conhecimento é que a gente começa a se libertar dessa ação, dessa lei causa e efeito. Ou seja, a gente começa a escolher causas melhores que vão trazer efeitos melhores. Essa é que é a grande situação. Então, os mestres dizem que, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, qualidades, poderes e tornam-se motores em vez de peões. Empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem a causalidades do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Então, só com essa sabedoria e com essa compreensão que nós podemos mexer com esse princípio de uma maneira correta. E a gente começa a se libertar da prisão desse karma que nos mantém, às vezes, em determinadas situações. Tem muita gente que diz que assim, puxa, de novo, está acontecendo isso comigo de novo, não acredito, isso já aconteceu lá adiante e agora está voltando. O que é isso? Não aprendeu a lição, e se não aprendeu, vai voltar. Ela se torna repetitiva. Então, só mesmo com conhecimento e com ação, com autocontrole, autoconhecimento, e criar novas etapas da nossa vida, novas formas de ação, é que nós vamos começar a dominar a nós mesmos e a dominar também um pouco do nosso destino. Nesse ponto, a gente escolhe o destino da gente. Porque se eu escolher continuar fazendo um monte de bobagem, prejudicar os outros, não me importar com os outros, ser egoísta, enfim, um monte de defeitos, não adianta, eles vão trazer suas consequências. Então, esse é o grande aprendizado da causa e efeito. E o último é o gênero. O gênero é meio parecido com a polaridade, né? Porque ele está em tudo, ele tem seu princípio masculino, seu princípio feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. Isso é muito interessante. Aqui, na nossa vida física, humanos, a gente identifica como masculino e feminino, sexo, mas isso extrapola essa condição. Na realidade, existem princípios femininos e masculinos, e eles são ligados a determinadas coisas. Eu, por exemplo, já ouvi falar, não sei quem sou eu para saber, mas já estudei isso em algum lugar, que a cura, por exemplo, é o princípio feminino. E não interessa se é o médico que está usando esse princípio, é um princípio feminino. Agora, você vê, por exemplo, uma ação de coragem, né? Uma ação de proteção, é uma coisa, por exemplo, que é muito do masculino, quer dizer, aquele bem evoluído. Vamos combinar, né? Mas é um princípio disso, da força da proteção, o que não quer dizer que as mulheres também não tenham, e nós, de acordo com aquele desenho ali, né, que é uma coisa fantástica, esses peixinhos do tal, o peixinho pretinho, peixinho branquinho, ali está claríssimo que os princípios estão em nós, os dois, na nossa composição. E o olhinho já está bem mostrando que tem um que está escondidinho e o outro está atuando.
Então, tem sempre um latente e o outro que está atuando. E nós sabemos também que a nossa vida, as nossas vidas, aliás, em encarnações diferentes, elas podem nos fazer com gêneros diferentes. E não temos a menor ideia de como e por que acontece. Essa é verdade. Não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte: um dia isso vai ser alterado, ou seja, eu não sou uma mulher, eu não sou a Regina, eu estou. Nessa vida eu estou assim. Na próxima, não sei. Na anterior, também não sei. Como eu aprendi o que e onde, não me pertence. Mas o fato é que essa polaridade, ela está em tudo e ela vai se manifestar. E ela também não fica quietinha, sempre do mesmo jeito. Ela se altera. Então, o gênero é manifestado em tudo, princípio masculino e feminino estão sempre em ação. No plano físico, se manifesta como sexo, nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, geração, quer mental, regeneração, ou espiritual, criação, é possível sem este princípio. O princípio do gênero opera sempre na direção de geração, regeneração e criação. Então, escapa até a nossa compreensão como é que ele age em planos mais altos, por exemplo, né? A gente não tem a menor ideia. Eu sei que eu já vi, assim, as descrições, por exemplo, de anjos, vamos dizer, né, que as pessoas às vezes fazem, de seres muito evoluídos. Muitas vezes as pessoas não sabem dizer qual era o gênero, no sentido que a gente entende, né, nós, encarnados, daquele ser. Eu já vi muito isso em pessoas que tiveram experiência de quase morte. Então, a pessoa está contando o que aconteceu e ela diz que encontrou um ser que falou com ela. Então, muitos deles dizem que é ele e muitos deles dizem que é ela. E se a gente perguntar por que é ele, por que é ela, às vezes a pessoa não sabe explicar muito bem. Ah, era pela voz, ah, era pelo jeito de falar, mas você sente que não tem uma coisa completamente definida. Então, esse princípio vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Sim, porque são as possibilidades de manifestação destes princípios. Este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm muitos títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias baseadas nas formas infamantes de falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. Então, a gente tem que ter uma postura aberta, no sentido de que nós temos esses princípios dentro de nós, que eles são sagrados e que nós devemos respeitá-los com com muito respeito mesmo, com muito amor, porque são fundamentais, são as energias criativas do universo. Então, quando eu vejo, por exemplo, certas atitudes assim de ódio, às vezes, no sexo oposto, cara, vamos aqui no nosso nível mais baixo mesmo, porque dos mais altos a gente sente e não entende muito bem. Gente, está errado. O ser humano ele tem que se entender como um todo. Você tem que ter respeito e amor. Se eu estou encarnada como um ser feminino nesse momento, isso não quer dizer que eu vou tratar o oposto como um oponente, como um inimigo.
Isso seria um erro fatal, fatal. Inclusive, acho que traria problemas numa outra encarnação se acontecesse de eu ter que mudar, entendeu? Mudar para o outro lado. E aí? Eu ia carregar esse karma nas costas? Então, eu acho que as pessoas não refletem muito nisso. E elas têm que entender o seguinte: eu estou nessa situação. Sem contar que esse princípio de gênero não está fechado, por exemplo, ao corpo físico. Do corpo físico, ele está ligado mais à procriação, de um modo geral, mas nós temos outros campos. Então, no campo mental, no campo dos sentimentos, no campo emocional, a gente nota que não é sempre a pessoa não está sempre completamente dentro desse princípio. Isso nós vemos sempre, né? Pessoas que não se sentem assim. Por exemplo, às vezes você tem até o pai, por exemplo, de uma família, que esse pai, às vezes, exerce muito mais um papel de mãe, é muito mais até cuidadoso com as crias, né? com as crianças, do que, às vezes, a mãe. Às vezes, a mãe não tem muito jeito, né? A gente hoje, por exemplo, a questão dos trabalhos, né? Das tendências, dos talentos. Há muitos anos atrás, a gente não via muito, por exemplo, um homem cozinhando. Hoje, nossa, às vezes passam à frente das mulheres, né? Ninguém pensava, por exemplo, numa mulher sendo pedreira, por exemplo. Sim, mas só que aconteceu que na guerra os homens tiveram que ir para o front e as mulheres ficavam. Quem é que tinha que construir casa, consertar, arrumar e fazer coisas que nunca fizeram? As mulheres tiveram que fazer. Nós vimos aí a rainha da Inglaterra que morreu, que quando ela era jovem, na época da guerra, ela teve que ser mecânica e aprendeu a dirigir tanque, ambulância, aqueles carros enormes, porque ela não escapou do trabalho dela e de dar o exemplo como cidadã. E ela consertava. É engraçado a gente pensar nela consertando um caminhão, mas ela aprendeu e teve que se virar. Então, é interessante como é que, a todo momento, há uma mudança, né, na forma de ser das coisas, e a gente tem que se adaptar e vai, aos poucos, percebendo como isso é muito maior do que a gente pode imaginar, né, com a evolução. Eu acho esse princípio muito bonito. E terminamos, então, os princípios. Mas, e como é que a gente pode aplicar isso na vida? Isso é muito interessante. Axiomas herméticos. A posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como um amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como uma riqueza, destinada ao uso. A lei do uso é universal. E aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Sobre os axiomas herméticos, fazei os vossos comentários, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Aí nós já estamos vendo um conselho que é dado para pessoas que já estão realmente bem mais preparadas, né? E a gente vai entender isso, que não adianta ficar estudando se a gente não bota em prática. Não adianta realmente conhecer e não aplicar. Então, eu acho que esse axioma deixa muito claro que se você aprendeu, se você ganhou esse conhecimento, você realmente tem que dar um jeito de repartir. Tem que dar um jeito de usá-lo de alguma forma e transformá-lo em vida, em alguma coisa,
Porque se você não fizer isso, é como se você assim fosse tivesse roubado esse conhecimento de uma forma egoísta só para você. Você não quer dividir com os outros. E isso, para uma pessoa espiritualizada, seria terrível e teria consequências. É o que eu vejo nesse conselho aí. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Aí, você, para mudar o estado mental, você tem que aplicar o princípio da vibração atuando nele. Então, transmutação mental ou alquimia mental? Mudança das vibrações mentais. Esforço da vontade em uma direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade atinge a atenção e a atenção muda a vibração. Então, para eu destruir uma ordem desagradável de vibração mental, tenho que colocar em movimento o princípio da polaridade e concentrar sobre o polo oposto ao que a gente deseja suprimir. Destruir o desagradável, mudando a sua polaridade. Bom, isso é muito útil, né? Se você está com medo, por exemplo, eu estou com medo de enfrentar uma cirurgia, estou com medo de entrar num avião, seja lá o que for, entendeu? Eu tenho que me esforçar colocando um pensamento contrário. Então, não adianta eu ficar curtindo aquela ideia. Ai, meu Deus, que medo. Puxa vida, se eu pudesse, eu não faria isso. Mas que droga, eu tenho que fazer essa porcaria deste exame. Não adianta, gente. Se a coisa tem que acontecer, se aquilo é para mim e eu tenho que enfrentar, esse princípio aí está dando qual é a chave. Você vai mudar a tua vibração e, para isso, você aplica a polaridade. Então, se eu estou com medo, o que eu tenho que pensar? No oposto. Eu tenho que pensar na coragem. Eu tenho que pensar que eu sou forte, que eu sou corajosa e que eu vou enfrentar, que eu vou conseguir. E isso vai mudando a minha vibração. Isso vai tirando aquele medo terrível. Agora, se eu ficar pensando no medo sem parar, acabou. Não tem como sair daqui. Então, eu acho que esses conselhos são muito importantes. O estado mental não está bom, muda a vibração, focando a polaridade. Então, a mente pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai-vos sobre o polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações se mudarão gradualmente, do negativo ao positivo, até que finalmente fiqueis polarizado no polo positivo. O inverso é também verdadeiro. Como muitos criaram as suas mágoas, quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas, o que vai acontecer? Vai vir a depressão, vão vir problemas que vão perturbar a vida daquela pessoa, né? Nós vimos, por exemplo, isso assustar muito pessoas agora, por exemplo, na época do Covid, pessoas que, por exemplo, se trancaram em casa. Eu conheço gente que até hoje não saiu de casa. Porque se você focar só no medo, só na doença, gente, como é que você vai sair de casa? Não vai. Tem que pensar em outras coisas, no oposto. Pensar no sol, pensar na natureza, pensar na alegria de poder encontrar alguém querido, de conversar, de trocar ideias. É a única coisa que vai te dar força para você agir contra aquela situação que está te prendendo, que está te dando medo, que está te dando tristeza, que está te dando uma situação que não dá para levar, né? O ser humano não foi feito para isso. Então, este princípio é muito conhecido dos psicólogos modernos,
que eu aplico para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando os pacientes concentrarem-se sobre a qualidade oposta. Medo não adianta querer destruir. Se cultivar a coragem, será destruído. Esse negócio, por exemplo, que eu falei do avião, é uma verdade. Tem gente que não entra de jeito nenhum no avião. Não tem como. Por quê? Porque a pessoa fica pensando só, puxa, aquele negócio pode cair. Gente, um acidente pode acontecer num carro, pode acontecer atravessando a rua, pode acontecer em tudo que é lugar. Se a gente ficar focando no que pode acontecer, sim, nós não vamos de jeito nenhum. Aliás, é melhor ficar mesmo trancado dentro de casa e fazer nada, porque o perigo está aí, à volta, a todo momento. Então, o que a gente tem que fazer? Exatamente isso. Em vez de ficar pensando em medo, pensar em coisas boas, sonhar com alguma coisa melhor, sonhar em conhecer algum lugar bonito, sonhar em encontrar com alguém. E vamos lá, não tem que ficar pensando. Lógico que ninguém vai também ser maluco de não pensar nas coisas que a gente precisa ter cuidado, por exemplo. Tudo tem que ter cuidado, a gente vai usar o nosso juízo, vai usar o que a gente consegue saber, tem que ter um discernimento. Agora, não vai se fugir totalmente de tudo, porque isso não funciona e não dá certo. A mesma coisa. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio da polaridade, concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir, destruir o desagradável mudando sua polaridade. Essa é uma das mais importantes fórmulas herméticas. Pela mudança de polaridade, podeis dominar vossos defeitos, estados mentais, refazer disposições e formar caráter. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente, empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente abrindo as janelas, entrando a luz, a escuridão desaparece. Ou então, sei lá, acende uma vela, né? Mas não deveis tirar a escuridão, simplesmente tomando alguma providência, entrando a luz, a escuridão desaparece. É o mesmo princípio. Se uma pessoa, aquele caso das pessoas que têm bulimia, entendeu? Quantas pessoas nem são gordas, mas se olham no espelho e cismam que são gordas. Aí a pessoa passa fome, fica doente, entendeu? Porque botou na cabeça que ela é gorda e que não quer viver assim. Não pode ser desse jeito. A gente tem que trabalhar tudo isso muito bem e também ajudar os outros, porque a gente não aprende isso só para nós, a gente aprende para dar força e ajudar aquele que não estudou isso, né? A gente usa, testa, vê se funciona e depois repassa. E como é que o ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da polarização? Bom, a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais é devido ao movimento, à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental que nos leva de um extremo ao outro. Lei da neutralização. Habilita a pessoa a dominar, em grande parte, a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. Se você, por exemplo, no outro sentido aqui, a pessoa que está envelhecendo, se ela não se preparou para isso, para entender que a vida tem um ritmo e que ela vai passar por fases e que é natural e que tem que ser assim e que ela pode se cuidar e fazer o melhor naquele momento, porque o momento, por exemplo, a gente está idoso. Ah, que chato, ser idoso é muito ruim. Gente, assim não dá. Você tem que pensar outras coisas. Pensar quais são as vantagens. Nem que seja aquela de não pagar o ônibus, mas você tem que buscar vantagens, né? Você tem que buscar vantagem de não precisar estar se enfeitando tanto, exigir tanto de você,
beleza, por exemplo, que é uma coisa que quando a gente é jovem, a gente exige muito de nós mesmos. Você já relaxa, você, pô, não, eu posso ficar do meu jeito, ser do jeito que eu quero, aparecer como eu quiser, te dá uma liberdade. Então, também tem coisas boas. Toda época da vida tem vantagens e desvantagens. Eu não preciso mais me preocupar em educar, por exemplo, um neto. Não é mais o meu dever, né? O dever é dos pais dele. Então, quer dizer, tem coisas que nós também nos libertamos com a idade. Então, esse conhecimento desse ritmo ajuda muito. A gente aprende a trabalhar a favor de cada época da vida, de cada momento. E outra coisa muito bacana, polarização nessa idade superior. Ou seja, você sempre se posicionar no plano superior. Você pensar no plano superior, contrapor essa, essa percepção e depois transportar essas vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário da consciência. Isso é semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando-a passar por debaixo de nós. É como se a gente ficasse, se afastasse um pouco daquele problema que está ali perturbando e tentar ver de um ângulo acima, de uma etapa superior, e dizendo, não, isso aí é coisa realmente daqui de baixo, é coisa do meu ego, eu tenho que suplantar isso, porque acima disso existe algo muito maior. Então, é uma forma também da gente coibir determinadas situações, determinados problemas, né? Ou até ajudar o outro a pensar nisso, em coisas superiores, para ele sair daquela pequenez ali, onde ele, às vezes, se enfiou. Nada escapa ao princípio de causa e efeito. Mas existe plano de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as do plano inferior. Isso aí eu já falei mais adiante, né? Antes um pouquinho, mas é isso. Você se dominando as condições e as emoções, você pode se tornar mais senhor da própria vida, senhor da causalidade, senhor das coisas que estão à tua volta e também menos preso pela opinião dos outros, por tudo que te cerca. Ou seja, você vai deixar de ser peão, né, como diz lá, mas você vai começar a mover as peças do tabuleiro da vida do seu jeito, daquela forma que você entende que é a correta e a que não altera as leis universais. Autoconhecimento e autodomínio. Elevando sobre as causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando suas condições, seus impulsos e suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades, poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente os rodeiam. E assim tornam-se praticamente jogadores, em vez de simples peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida, sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade. Empregam o princípio da causa e efeito, sem serem empregados por este. Apesar de mesmo as mais elevadas estarem sujeitas ao princípio, como ele se manifesta nos planos superiores, nos inferiores são senhores em vez de escravos. Então, a gente começa a ser senhor de nós mesmos. A gente fica menos dependente de outras pessoas. A gente abre um caminho para nós mesmos, né? Diferente. E eu acredito que isso também aconteça ao longo da evolução e das encarnações. Eu sempre brinco que todo mundo, em alguma encarnação, em algum lugar, em algum tempo,
foi escravo, entendeu? Foi soldado, entendeu? Passou por perrengues que ao longo da história a gente enxerga no mundo inteiro. E se nós vamos reencarnando em lugares diferentes, em situações diferentes, é óbvio que nós também já tivemos essa situação. E com a evolução, com o entendimento, nós fomos superando essas coisas, como todo mundo vai fazer em algum dia, em alguma época, em algum momento. Então, está escrito ali: o nível de consciência determina o grau de liberdade. Isso é uma lei muito interessante. Então, a verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Os sábios servem no plano superior, mas governam o inferior. Obedecem às leis que vêm acima deles, porque eles também têm leis acima deles. Mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles, governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei e, compreendendo seu movimento, ele o opera em vez de ser seu cego escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e faz este caminho conforme a sua vontade, sem ser como a barca que é levada para lá e para cá. Assim é o sábio em comparação ao homem ordinário. E, contudo, o nadador e a barca, o sábio e o ignorante, estão sujeitos à lei. Ninguém escapa. Aquele que compreende isto está bem no caminho do domínio. Então, agora, já pelos finalmente, o todo é mente, o universo é mental. O primeiro princípio. Debaixo e atrás do véu das doutrinas e dos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar a própria roda é realizada pelo poder mental. Aqui eu coloquei também a história aquela história que o Antônio até falou na semana passada, a história do elefante. Nós enxergamos as coisas realmente igual o cego enxergando o elefante. Então, um enxerga a trombo, outro a orelha, outra a pata. Temos razão? Sim, muitas vezes sim. Só que a nossa cegueira, né? A nossa falta de conhecimento, de percepção, pode nos induzir ao erro, vai nos fechar dentro de uma cabine, né? Que é a nossa percepção. Então, a gente tem que ir aumentando a percepção para poder enxergar aquilo que nós não enxergamos nesse momento. E, através da troca, também aprender com os outros a enxergar outros lados das histórias e fazer a nossa seleção e o nosso rumo, né? Que vai ser traçado pela nossa mente e também pelo nosso coração. Então, esse é o trabalho do Carvalho. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos aplicar, né? Como diz aquele conselho, que não adianta só estudar, mas temos que colocar em ação. Então, vamos aplicar esse conhecimento todo que chegou lá do Egito para nós, na nossa vida, e ajudar também aqueles que não tiveram essa oportunidade, para que eles possam também aprender alguma coisa, se eles estiverem abertos para isso. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou encerrar agora a nossa palestra e vamos, então, às nossas conversas, a nossa troca de ideias,
a nossa troca de ensinamentos. Encerrando a gravação.